Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo básico de mediunidade. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é sobre os agêneres. Nós vamos ver uma referência também com relação ao nosso amado e querido irmão Jesus Cristo, que há mais de 2000 anos esteve aqui trazendo para nós a Boa Nova. E nesse assunto de agêneres, conforme determinado, o nome que foi escolhido pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nós vamos entender melhor essa questão, junto com as revistas espíritas, com a Gênese, que é o livro da nossa codificação espírita, e vocês poderão pesquisar em outras obras espíritas também. Mas antes de darmos início ao nosso estudo de hoje, queremos então, em prece, pedir ao Mestre Jesus que esteja presente, iluminando nossos corações, nossos anjos guardiões e protetores, sempre para nos intuir que possamos fazer o nosso estudo com o Espírito da Letra, dando permissão então que nós possamos começar. Então, nessa aula de número 69, o estudo de hoje é a Gênesis, ainda do tema 25, mediunidade de efeitos físicos. Estamos caminhando para o final, né? Então, conforme eu falei com vocês, vamos iniciar pela Revista Espírita de janeiro de 1858 com uma questão que Kardec colocou para os espíritos naquela época. Como os espíritos podem agir sobre a matéria? Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. Porque você tem essa ideia de espírito, algo que não é tangível, que você não pode tocar. Alguns criam fantasmas, alucinações. São coisas assim muito etéreas, vamos colocar dessa forma. Mas os espíritos respondem: segundo vós, o espírito nada é. E isso é um erro. Já vos dissemos que o espírito é alguma coisa, daí porque agir por si mesmo. Vosso mundo, porém, é muito grosseiro, para que ele possa fazê-lo sem o intermediário, isto é, sem o laço que une o espírito à matéria. Então nós temos aqui bastante coisas para podemos analisar e discutir. Então Kardec, ele traz até uma observação. Quem puder obter, nós temos em PDF essa revista espírita aí na internet, mas eu particularmente, nós temos aqui, eu e minha esposa temos a coleção inteira do livro físico, que fica mais fácil às vezes você pesquisar e ler. Então ele diz, numa observação nessa revista espírita de 1858, o seguinte, que sendo imaterial o próprio laço que une o espírito à matéria, ou pelo menos impalpável, essa resposta não resolveria a questão se não tivéssemos exemplo de forças igualmente imponderáveis agindo sobre a matéria. O que Kardec quer nos trazer na recordação de que nós conhecemos situações do dia a dia de partículas que não enxergamos, não vemos, estão invisíveis ao nosso olho nu, mas podemos saber que elas estão presentes, como por exemplo o ar atmosférico. O ar atmosférico, hoje empresas têm equipamentos que retiram nitrogênio, produzem nitrogênio líquido através do ar atmosférico, equipamentos que removem o nitrogênio do ar que respiramos. Você pode retirar o oxigênio, pode fazer aquela eletrólise, por meio da eletrólise, obter outros compostos, o cloro, pode obter o hidrogênio, com a água. Então, não é muito difícil de entendermos que os espíritos estão aí, nós não vemos, e como nós já sabemos pela nossa doutrina, são indivíduos, são aqueles que já encarnaram
antes. E estão aí ao nosso redor, são espíritos tão atrasados como nós, ou mais atrasados até. É claro que existem os espíritos superiores que vêm nos ajudar, mas eles não ficam aqui fazendo muito dessas coisas, né, de aparições e de ficar mexendo com objetos. É claro que se houver uma necessidade, como na época de Kardec, no desenvolvimento da doutrina, na codificação. Mas ele vem nos chamar aqui e fala: é assim que o pensamento é a causa primeira de todos os nossos movimentos voluntários. Porque nós sabemos que o espírito, já consciente, ele é pensante e demonstra através do pensamento essa produção que nós temos, por exemplo, aqui no nosso ambiente, né, nosso ambiente físico, até grosseiro, com essa matéria grosseira, nós produzimos muita coisa, como não só o conhecimento, mas materialmente falando, né, a exemplo de uma profissão muito antiga, desde a época do Cristo, a carpintaria. Um carpinteiro, ele pega a madeira e praticamente faz um milagre, entre aspas, vamos dizer, né, dessa forma, né, de uma forma mais raciocinada, porque pega partes de madeira e quando você vê, você tem uma cadeira muito bem feita, um banco, uma mesa, um móvel, que você nem imaginava que daquelas partes ali de madeiras se poderia fazer aquilo. E assim, do mesmo modo, no plano espiritual, no extrafísico, todos os nossos pensamentos são produzidos lá, são as formas pensamentos. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que pensamos, né, da forma que agimos, aquilo que guardamos em nosso coração, porque está ao nosso redor. Então, de fato, ele fala aqui, olha, ele não se conhece, se a gente não conhece esse motor, né, ele diz aqui, por exemplo, você sabe o que movimenta o carro, é um motor a combustão ou um motor elétrico, né, ou seja o que for, é um motor. Então, o que movimenta aquele objeto que de repente apareceu na sua casa, se movendo do nada? Existe um motor ali que no caso, manipulação de fluidos de um espírito, de um indivíduo. Então, esses fenômenos espíritas, a causa imediata é incontestavelmente um agente físico, mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente, como o nosso pensamento age sobre os nossos membros. Então, quando queremos bater, é o nosso braço que age, não é o pensamento que bate, ele dirige o braço. Assim, os espíritos também se utilizam de algum processo de meios físicos aqui e daqui, com as leis físicas, é claro, e leis superiores, que é do plano espiritual, que muitas delas nós não conhecemos, nem a doutrina colocou, porque são superiores, ainda não estamos prontos para receber tal informação. Mas é isso que ocorre. Kardec, ele vai mais adiante na Revista Espírita de 1859, em fevereiro, ele coloca algumas observações, e aquilo que eu falo para vocês sempre, que a Revista Espírita é o laboratório de Kardec, né? E é muito bom, porque ali ele trouxe amigos, trouxe outros pesquisadores do meio espírita também, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, alguns cientistas, pessoas de outras religiões participaram. E você tem comunicações de espíritos, experimentos diversos, nos quais as conclusões, esse trabalho todo, ele chegou a colocar grande parte dentro da doutrina. Então, nada é por acaso, nada é escrito de qualquer maneira, não são simplesmente opiniões, são experimentos, né, com conclusões. Então, aqui nós temos ainda, já na Revista Espírita de 1859, fevereiro, se vocês quiserem buscar por lá, ele vai falar sobre manifestações extraordinárias produzidas pelo Sr. Home. É um pesquisador, na verdade é um médium famoso da época. Então ele tinha aparições de mãos e perfeitamente tangíveis. Foi aí
resumidamente, ele trata aqui de que é aí que se surgiu essa ideia de colocar um nome, né? A sociedade parisiense resolveu bater o martelo em cima dos agêneres. Nós vamos entender por quê. Então, esse Sr. Home tinha nessas aparições com ele, com a presença dele, que era um médium bastante poderoso, tinha a presença dele, poderoso que eu digo no sentido de bastante fluido, né, que ele emanava. Então eram mãos que ficavam tangíveis, você podia apertar as mãos, mas não via o resto do corpo. Mas tinha umas particularidades. Você não podia arrancar a mão e guardar com você, ela desaparecia, ela deixava de ser tangível. Você não podia cortar a mão e vê-la sangrar, porque não era uma mão de osso, de carne, conforme parecia. Parecia uma mão que tinha unha, que tinha pele, que tinha osso, que tinha sangue, mas não tinha. Então, por mais estranho ou normal que pareça, né? Mas deixou de ser maravilhoso, porque usando o conhecimento espírita, fez-nos entender e conhecer o fenômeno que faz com que o espírito se torne tangente, né? O seu perispírito fica tangente. Então, por isso eles deram o nome de agênere, porque é uma forma de aparição que não vem de uma geração, né? Através do corpo de uma mulher, o nascimento, né? Vida e morte, vamos dizer, nessa sequência. Ali já é o espírito que já trespassou essa morte do corpo físico e está ali vivendo a vida do espírito imortal, está no plano espiritual. E ele traz também nessa revista um exemplo de um cego que, quando ouvia o som de uma trombeta, lhe parecia ver luzes coloridas. Ele falava que ele sentia como se estivesse vendo luzes toda vez que eu escutava o som da trombeta. Então nós vemos que não é a mesma coisa da tangibilidade. Kardec traz esses exemplos até de um tal de Louquinho de Bayonne. Ele vem falar também que ele se mostrava mesmo como espírito, mesmo etéreo. Então, nesse caso do Dr. Home, esse médium Home, ele trazia de uma forma diferente. O espírito se materializava ali, as mãos ficavam tangíveis. Ele não aparecia simplesmente para o olhar de várias pessoas e ficava atravessando objetos, né? Você não via ele numa forma etérea, via ele numa forma como se estivesse aqui, vivo. Então é algo diferente. Então ele fala aqui, olha, não, evidentemente era apenas uma aparência, mas de tal ordem que produziu o efeito de uma realidade. É isso que está se discutindo aqui quando se fala de agênere. Você tem uma aparência ali que traz o efeito de realidade, mas não é. Então, se um espírito tem o poder de tornar visível e palpável uma parte qualquer de seu corpo etéreo, não há razão para que não possa fazer com os outros órgãos, ou seja, com o restante do corpo, braço, perna, cabeça, né? Então, suponhamos que o espírito estenda essa aparência para todas as partes do corpo, teremos então a impressão de ver um ser semelhante a nós, agindo como nós, quando não passa de um vapor momentaneamente solidificado. Essa é a verdade. Então, tal é o caso do Louquinho de Bayonne, que ele traz aqui. Vocês vão poder estudar, está lá nas revistas espíritas, se não me engano, de 1858. Porque ele também é um exemplo de certos limites que o espírito pode. Então, ele não pode produzir, fazer cessar as coisas simplesmente com a sua vontade, a todo momento, a todo instante, senão estaria uma bagunça aqui na nossa vida, né? Espíritos ficando tangíveis a todo momento, outros aparecendo mesmo na forma etérea, e você não teria sossego para poder trabalhar
o seu desenvolvimento moral aqui. Nós estamos aqui em provas e expiações, tentando evoluir moralmente, né? Tentando seguir esse caminho da evolução, nos processos evolutivos. É claro que vão haver comunicações de espíritos, por isso nós estudamos, por isso nós temos a doutrina tão ampliada assim, né? Muito além do Evangelho, para essas questões físicas, científicas, filosóficas. Tá? Então, conforme Kardec diz aqui, que existem limites e permissões superiores, conforme eles conversaram com os espíritos. Não é simplesmente ele querer aparecer. E ele traz aqui um exemplo. Fala que um espírito cujo corpo fosse assim visível e palpável teria para nós toda a aparência de um ser humano. Poderia conversar, sentar ao nosso lado, né, até comer. Então existem fatos aqui que ele também teve em registros, né, que eu acho que ele vai apresentar aqui, mas antes ele diz aqui: como para nós entendermos precisamos dar um nome para cada coisa, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, passou a chamar de agêneres, assim indicando que sua origem não é o resultado de uma geração, né, não veio através do nascimento, né, da concepção por uma mãe. Na verdade, ali é um espírito que já passou por isso tudo, perdeu o corpo físico com a morte, está no plano espiritual e, como mantém a aparência, está ali trazendo para todos aqueles que o conheciam e poderiam saber da sua existência, né, comprovar a continuidade da vida no plano espiritual. Tá bom? Eu trouxe aqui mais um trecho dessa Revista Espírita de 1858 que eu achei muito interessante, que ele conta um fato comprovado na época da presença de um agênere. Claro, com a permissão superior, né, nós vamos entender por quê e com as suas limitações. E ele conta o seguinte, que uma mulher estava numa igreja, ele ainda diz qual é a igreja, que se naquela época as pessoas quisessem confirmar, ir na igreja, procurar essa senhora, a igreja que ela frequentava, de São Roque, na rua Saint-Honoré, né? Então diz onde fica a igreja, e com certeza todos lá ficaram impressionados com o fato que ocorreu. Ela estava com certeza fazendo a sua súplica e pedindo por um serviço, um emprego, uma forma dela, que ela estava com certeza uma situação financeira muito ruim, né? E aí, quando ela saiu da igreja, apareceu alguém e conversou com ela. Boa mulher, ficarias contente se arranjasse trabalho? Na verdade, isso era um espírito agênere, estava ali materializado, mas ela não sabia. Para ela, era um rapaz que apareceu e perguntou se ela não estava procurando emprego. E justamente depois dela fazer as orações dela. Então ela falou: ah, meu bom senhor, respondeu ela, peço a Deus que me conceda esse favor, estou muito necessitada. E ele falou: pois bem, vá, ide à rua, número tal, procurai a senhora tal, né, que por acaso era a mãe dele. Ele mandou ela lá na casa que ele morava. Tá? Não falou que era filho daquela senhora, mas disse que aquela senhora estaria procurando um emprego. Ela vos dará trabalho. Então ela foi lá, chegou lá, dirigiu-se sem demora ao endereço indicado e perguntou, né, àquela senhora: a senhora tem trabalho? Aí a senhora respondeu: com efeito, tem um trabalho para mandar fazer. Né? Aí ela perguntou ainda: mas como? Não, eu não disse para ninguém como é que a senhora pôde vir me procurar. Né? Fez aquele questionamento, que ela achou também, ficou impressionada. Ela estava precisando de alguém para fazer um trabalho, mas ainda não tinha colocado o anúncio, né? Não tinha ainda comunicado a ninguém que precisava de alguém para fazer o serviço. E ela apareceu do nada. Então essa pobre indigente, avistando um retrato, tinha um retrato ali na parede, ela falou: ah, senhora, foi aquele cavalheiro ali do retrato que me indicou e pediu que eu viesse aqui agora. E aí a mulher ficou espantada, falou: ah, esse cavalheiro
né? Replicou espantada a senhora. Isso não é possível, esse é o retrato do meu filho, que já morreu há 3 anos. Então o filho dela já havia morrido há 3 anos. E apareceu de forma agênere para aquela senhora. Então a gente vê que aqui nós temos não só um relato, né, de um agênere, né, que não apareceu para a mãe dele, por alguns motivos, até alguns que nós podemos até imaginar. A senhora ficaria perturbada, né, ver um filho presente, sólido ali na frente dela, né, real, né, e ela sem ter conhecimentos espíritas, sem ter conhecimento de agêneres, isso ia criar uma perturbação muito grande para ela. Mas para a senhora que não conhecia, ele foi ali, e nós temos aí um trabalho também de amor e caridade dentro do Espiritismo, acontecendo ali, ao vivo e a cores. Então não haveria, Kardec coloca aqui, conforme acabamos de ver, nada haveria de surpreendente em que o espírito do filho daquela senhora, a fim de prestar um serviço à pobre mulher, na qual, sem dúvida, ouvira a sua prece e tivesse aparecido, né, sob a forma corpórea, para indicar o endereço da própria mãe. Então, ele, com certeza, é um espírito que estava acompanhando a mãe dele, a casa dele, e viu que a mãe dele precisava de ajuda, encontrou uma senhora ali na igreja, realmente decente, que poderia fazer tal serviço, estava necessitada. Então, a mãe dele iria também ajudar uma pessoa necessitada. Você veja como as coisas nos são dirigidas e às vezes não aproveitamos bem a situação. Divaldo muitas vezes falou que chegavam pessoas lá pedindo auxílio e ele às vezes não tinha um tostão no bolso, mas ele tratava de correr atrás, que Joana orientava ele. Vai conseguir sim esse dinheiro, consegue aí na Mansão do Caminho. Mesmo sendo o dinheiro da Mansão de Caminho é justamente para isso, para ajudar as pessoas. Tá, então nós temos aí, ele ainda coloca aqui, é muito provável que tenha testemunhado aquela conversa entre as duas senhoras. Alguém testemunhou, né? Ou quem? O próprio espírito, né? O filho dela, que foi lá averiguar. E ele fala também um exemplo do Louquinho de Bayonne, que nós já falamos antes, que não poderia ser considerado um agênere, porque nele ele mostrava tudo de um espírito etéreo. Então, nesse caso, não, nesse caso, era conforme Kardec colocou, que parecia real, né? Ele tinha pele, unhas, cabelos, parecia que tinha carne, osso, sangue ali circulando nas veias, mas na verdade era só uma aparição, né? Uma aparição tangente, por isso chamado de agênere. Tá? Então, como essa conversa ela é um pouco longa, mas muito extensa, nós vamos fazer uma análise, né, dentro dessas informações para que a gente possa compreender melhor. Que afinal de contas, se não discutirmos o que acabamos de ver, não vamos conseguir fixar, né, e criarmos uma opinião sobre o assunto, sobre esses agêneres. Então, é um conceito que descreve esses espíritos que assumem temporariamente uma forma material tangível. É isso que nós podemos dizer sobre os agêneres. E que nós, com certeza, não podemos perceber a sua verdadeira natureza, porque se ele está ali, vai parecer um ser humano encarnado. Tá? Então, são fenômenos materiais. E pela lógica espírita que o Kardec coloca ali, os fatos observados, até mesmo com esse Sr. Home, que é o Daniel Douglas Home, que era um médium famoso na época, a materialização daquelas mãos espirituais tangíveis que desapareciam quando se tentava capturar. Então, embora tais fenômenos assim possam parecer maravilhosos, né? Olha, o que é isso? Mas eles deixam de ser quando a gente aplica o que os espíritos inteligentes nos trazem. A chave está em compreender que esses fenômenos são regidos por algumas leis próprias, leis superiores às nossas. São
separadas dessas leis físicas convencionais que nós aprendemos na escola, com a matemática ou com a física. Mas nós vemos que nada é impossível, uma vez que temos elementos aí que são invisíveis aos nossos olhos. Então, o nosso equipamento ocular, ele também tem limitações para enxergar essas coisas. São projetados para que nós tenhamos essa nossa vida aqui e possamos passar pelas provas e expiações, né, com a finalidade de evoluirmos moralmente. E mesmo que não possamos ver, nós podemos concluir que tem uma inteligência com vontade própria ali, agindo dentro de limites permitidos e, claro, por uma ordem superior, conforme Kardec obteve na conversa dele com os espíritos. Nós temos acompanhado aí, quem lê revistas espíritas, quem lê a doutrina vai saber disso. Então, a natureza desses agêneres, nela, nós temos algumas características que podemos realmente analisar aqui, porque já que ele diz que o espírito pode se materializar parcialmente, não precisa ser todo o corpo, conforme aconteceu só com umas mãos, né? E vendo que nada impede que ele se materialize todo o corpo, conforme foi no caso daquela senhora que procurava um emprego, nós temos uma aparência física completa naquele caso, que parece ter pele, ossos, roupas, tudo ilusório, mas que você pode colocar a mão, é sensível ao tato. A interação social, porque ele conversou com ela, ele podia até sentar numa mesa, passar outras informações, se alimentar, porque ele poderia transformar aquela comida também, né? Fazê-la desaparecer, com certeza, ou criar uma comida fazendo parecer que fosse uma comida real. E a temporalidade que a gente tem que analisar, Kardec lembra disso, que essa materialização é transitória, é muito difícil de ocorrer, um agênero ocorrer. Vai depender da vontade do espírito e também das permissões superiores. Eles não são nossos escravos, né? Não são aqueles que vão obedecer nossas ordens. Eu quero que você esteja aqui. Não, não é assim. A coisa não ocorre. São indivíduos como nós, que já foram para lá. Alguns superiores, muito mais superiores. Nós temos aí exemplos aí do Peixotinho, que teve aqui na região, né? E ele apresentou assim alguns exemplos de agêneres, outros não. Então ele tinha ali espíritos que se apresentavam mesmo como espíritos, tinha materialização através do ectoplasma, mas tinha outros que se apresentavam como agêneres. Mas aqui nesses relatos da Revista Espírita, Kardec traz exemplos também, como o caso do Louquinho de Bayonne, que se apresentava mais, manifestava mais como espírito do que um agênere, não seria um agênere. Então Kardec nos traz bastante informações para que possamos pensar e formar a nossa opinião sobre esse caso. Até mesmo no caso, por que o espírito não aparecia para a mãe dele? Existiam as situações, as permissões espirituais superiores também que determinavam essas ações. Então nós temos aí uma crítica que outros podem fazer de outras religiões, como a materialização como uma ilusão. Tem um dilema científico que nunca vão aceitar, enquanto eles não acreditarem na vida após a morte, conforme nós acreditamos, eles nunca vão aceitar a vontade dos espíritos de não fazerem os fenômenos, de não aparecerem, porque eles querem que o médium chegue e fale assim, manda o espírito aparecer aqui, manda o espírito movimentar esse copo. Entendeu? Se for um espírito brincalhão que esteja ali presente, ele pode até querer fazer na hora, e aí vai confundir o cientista, porque na hora que ele falar faz isso, ele não vai estar ali, não vai fazer. Então, no caso da ciência, eles querem explicações lógicas, então eles não conseguem ainda alcançar essas leis do plano extrafísico. E outra questão de cultura, né, que Kardec traz para a gente, mais uma vez, o reforço da caridade espírita, a crença na intervenção espiritual.
E nós vemos ali do espírito, né, que era filho daquela senhora, aproveitando que a mãe estava querendo fazer uma caridade, dando um trabalho para algum necessitado, ele foi lá e encontrou na igreja aquela senhora. Então nós vemos aí a realidade espírita sob as leis diferentes da matéria, espíritos podendo interagir conosco de forma que desafia até a nossa percepção comum, né? Aquela aparência física que é uma ilusão, mas tem efeitos concretos, princípios que ainda hoje criam debates, né, dessa natureza da consciência e da materialidade, que as pessoas muitos não acreditam, mesmo alguns que seguem dentro do espiritismo. Eu tenho um outro texto aqui muito importante, nós vamos ver, eu sei que está ficando um pouco longo, pessoal, mas esse assunto de agênese é muito extenso. Nós não vamos nos demorar muito, nós vamos tratar aqui agora de agênese, nós já falamos da Revista Espírita, mas vocês podem encontrar em obras póstumas, pode encontrar com Leon Denis, em outras obras espíritas, tá bom? Mas vamos ver rapidamente aqui esse capítulo 15, tá? O item 64 e 65, lembrando que no capítulo 14, o item 36 é que começa a tratar desse assunto. Vocês podem pesquisar lá, tá bom? Então, trazendo esse assunto da nossa codificação, o item 64 ele fala do desaparecimento de corpo de Jesus após a sua morte, que foi objeto de inúmeros comentários. Então nós temos a Kardec aqui tratando, não vou ler tudo, para que não fique muito extenso, mas vocês podem procurar lá que você vai ver que ele trata desse desaparecimento do corpo de Jesus, ele trata da vida, do surgimento do Cristo aqui na Terra, da sua encarnação, trazendo a opinião espírita. É claro que nós temos a opinião de cientistas, opiniões de outras religiões, que algumas encaram até o Cristo como o próprio Deus vivo. Então, eles nunca vão admitir nessa visão de que Jesus esteve aqui como homem mesmo, em carne e osso. Mas se nós fizermos a nossa análise na visão espírita, nós vamos ver que ele nasceu de Maria, foi sua mãe mesmo, natural. Tá? O Espírito que veio e encarnou como Jesus de Nazaré. E ele teve infância, teve adolescência, cresceu, teve seus sofrimentos. Depois, quando teve aquele caminhar para a sua morte, ele sangrou mesmo, né? Ele sofreu e até conseguiram matar. Somente um corpo carnal, um corpo em carne e osso poderia ser morto. Então Kardec faz essa análise aqui. E ele fala que, olha, é fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente impossível o fato que as outras religiões colocam de que ele não seria de carne e osso. Mas dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos, né, seria pelo menos inteiramente excepcional em forma oposição ao caráter dos agêneres, conforme nós já fizemos o estudo. E ele lembra que existe no capítulo 14, item 36. Tá, então é uma hipótese admissível, mas contradiz nos estudos espíritas, aonde coloca aqui, no item 65, ele fala: a estada de Jesus na Terra apresenta assim dois períodos. Essa é a nossa visão espírita, tá, pessoal? Não vamos confundir com as visões. Não estamos querendo desmentir as visões das outras religiões, que tratam ele como Deus, de outras que colocam ele como um ser de luz especial que apareceu ali e o corpo não era, apesar de ser tangível, não era um corpo material igual ao nosso. E alguns cientistas que não acreditam nem na existência dele, acreditam apenas numa criação da imaginação dos cristãos.
tem imaginação para tudo. Mas nós, dentro do Espiritismo, nós temos essa visão aqui. No primeiro momento, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, né, que foi Maria, mãe de Jesus, como nas condições ordinárias da vida, ou seja, ela ficou grávida mesmo e teve o filho, Jesus de Nazaré, que nasceu, né, cresceu. Então, desde o seu nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, na sua linguagem, nas diversas circunstâncias da sua vida que são reveladas, né, revelam os caracteres inequívocos da corporeidade. Essa corporeidade, ela é apresentada em relatos dos 4 evangelhos. E nós temos nos livros psicografados de Emmanuel, né, da Joana de Ângeles, que traz através daquelas que estão trabalhando com ela, né, Maria Dolores e outros espíritos que apresentam na psicografia de Divaldo. Então nós temos aqui, são acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nela se produzem e nada tem de anômalos, pois que se explicam pelas propriedades do espírito, né, e se dão em graus diferentes em outros indivíduos. Então, o Jesus de Nazaré encarnado, ele tinha uma energia muito poderosa acima de todos aqui, que ninguém tem nem como imaginar, mas, por exemplo, a dupla vista, ele já enxergava os nossos espíritos, as nossas doenças, as nossas mazelas, ele via tudo ali. Então ele podia, claro que ele podia já aparecer como uma gênere ali, poderia, mas não era o caso. Ele veio para mostrar que ele não quebrou nenhuma lei. E veio para mostrar o sentimento, aquele sofrimento poderia ser enfrentado por qualquer um de nós, tendo a fé raciocinada, a fé verdadeira. Então aí Kardec ainda coloca que depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. Então depois da sua morte, sim, ele apareceu como a gênere. E é tão marcada a diferença entre os dois estados que não podem ser assimilados. Então nós vemos aí uma análise de Kardec fantástica, extraordinária, trazendo essa chave, esse consolador prometido, que é o Espiritismo, para que possamos entender a verdade. Então o corpo canal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, propriedades que diferem essencialmente das dos fluidos etéreos. Naquela, a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. Ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante vai dividir os tecidos. E se os órgãos essenciais à vida são atacados, nesse momento cessa-lhes o funcionamento e aí vem a morte. Isto é, a morte do corpo físico. Não existindo nos corpos fluídicos, que são os agênes, essa coesão, então no caso dos agênes, a vida aí já não repousa no jogo de órgãos especiais e não se pode produzir desordens analógicas àquelas. Então o instrumento cortante ou qualquer outro penetra um corpo de um agênere, que é um corpo fluídico, né, como se fosse uma massa de vapor, não vai lhe causar qualquer lesão. E tal razão porque não podem morrer os corpos dessa espécie. E por serem seres fluidos designados pelo nome de agêneres, não podem ser mortos. Então ele fala que após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte, sem dúvida, foi sepultado. Que ele morreu mesmo na cruz. Então foi sepultado como qualquer corpo, né, que puderem ver e tocar. Então após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, ele não morreu de novo porque já estava na ressurreição com o corpo agêneres. Então ele se elevou, desvaneceu, desapareceu sem deixar qualquer vestígio. Prova evidente de que aquele corpo da ressurreição era de natureza diversa da que pereceu na cruz. Da onde forçoso é concluir que, se foi possível que Jesus morresse, é que carnal era o seu corpo. E depois, na ressurreição, ele tinha um corpo material de natureza semelhante ao de toda a gente. Tá? Então, queremos então pensar um pouquinho sobre isso que nós acabamos de ler da nossa codificação do livro A Gênese, né?
o último livro da codificação, desse capítulo 14 e 15, em que Kardec traz para nós esse fenômeno da gênese e a natureza do corpo de Jesus, uma análise, uma visão espírita. Não podemos deixar de frisar aqui que temos outras visões aí de outras religiões, a visão científica, que não acredita nem na existência, na vinda mesmo de Jesus. Mas nós temos a nossa visão, a nossa conclusão lógica, a fé raciocinada, não aquela de milagres. Nós sabemos que sempre é com a permissão de Deus que as coisas acontecem. Então, examinando essa hipótese de Jesus, nós vemos que ele poderia ter sido a gênese na sua ressurreição, porque assumiu temporariamente a forma material, sem passar por um nascimento biológico. São características de fenômenos espíritas. Então, nesse tratamento, os teólogos, eles sempre sugeriram que Jesus não teria corpo espiritual, apenas corpo fluídico. E que o nascimento dele foi uma aparência, não foi de verdade. E que seu corpo, no sepulcro, desintegrou, voltando ao estado fluídico. É isso que eles acreditam. Mas Kardec, para não combater essas religiões, essas teorias, ele fala, não, teoricamente isso não é impossível, dado esse nosso conhecimento sobre fluidos e materializações. Mas, no entanto, dentro da doutrina espírita, com o conhecimento que ela nos traz, isso iria contradizer a natureza dos agêneres, que não podem morrer, porque são corpos fluídicos e são indestrutíveis, conforme nós já vimos, e já apareceu para Kardec, apareceu para muitos. Até aqui, Peixotinho também. O que eu me lembro até da produção de mãos de cera. Os espíritos mergulhavam a mão na cera quente, depois mergulhava na água fria, e aí solidificava, ficava aquela mão de cera, e eles deixaram lá. Deve ter no museu aí do Peixotinho, deve ter muitas mãos, pés, partes do corpo, assim, de cera, para comprovar a existência dos espíritos. Tá? E também não vai se alinhar essas teorias de que ele era só um corpo fluídico, não era carnal, não vai se alinhar com os relatos evangélicos, que descrevem Jesus como ser de carne e osso. Ele teve sofrimento físico e morreu. Então nós temos aí, para o Espiritismo, duas fases distintas. Por isso que esse estudo da Gênese é importante. O estudo de conhecer sobre esse fenômeno do agênese é importante até para esse estudo, para compreendermos melhor a passagem de Jesus aqui. Que antes da morte ele teve um corpo carnal, nascimento biológico, passou por gestação normal, nasceu de Maria, que era um ser humano também. Teve a vida material, comia, bebia, sangrava, sentia dor, sofreu a crucificação, as feridas, a asfixia, a morte. E seu corpo foi sepultado, ele não desapareceu imediatamente, permaneceu no túmulo até o dia da ressurreição. Teve aqueles fenômenos psíquicos da transfiguração que são explicáveis pelo perispírito, que o perispírito extrapola o corpo físico e há a transfiguração. Mas não anula a corporeidade. E nós vemos que depois da morte, aí sim o corpo fluídico na ressurreição, o seu novo corpo já não era mais material, mas espiritualizado. E nós vamos ver assim até confusões na visão, na identificação dele, que a Maria de Magdala identificou como um jardineiro ali. O que o senhor faz aqui? Não viu quem abriu aqui a pedra, né? Se ele tivesse visto alguma coisa, e aí se identifica para ela, ela consegue sentir na sua energia que aquele era Jesus. Então um corpo desses pode atravessar a parede, pode desvanecer, conforme está em Atos, capítulo 1, versículo 9. Esse fato dele não ter sido reconhecido está em João, capítulo 20, versículo 14.
Você vai encontrar em Lucas também. Então, se você procurar nos 4 evangelhos, você vai encontrar essas afirmações que vão dar subsídios aí também para a nossa doutrina, reforçar essa teoria que após a morte teve um corpo agênere. Então, se foi possível que Jesus morresse, é porque ele era carnal, né? Que ele tinha um corpo mesmo físico. Ele sofreu materialmente e tinha um corpo material. Mas se depois ele pôde subir aos céus, ele, naquela ressurreição, ele estava com o corpo agênere. Nós podemos identificar, então, aí, dentro disso que nós estamos comentando, estudando, que o agênere não poderia ser crucificado, na verdade, que o corpo fluídico jamais sangraria, nem morreria. Então, ali Jesus, na crucificação, morreu de fato. O seu corpo pré-ressurreição não era fluídico, era um corpo carnal, sujeito à decomposição. Já o fluídico é indestrutível, não pode morrer. Ele sentiu muita dor física. O espírito fica ligado ao corpo e sente tudo. Já o agênese não, ele fica imune às lesões, o corte não vai afetar ele, porque não tem mais aquelas ligações que foram criadas na concepção molécula a molécula do perispírito. E Jesus veio obedecendo às leis da matéria, da gravidade, da necessidade de alimento e outras leis que regem o nosso mundo físico aqui. Já no corpo fluídico, ele pode se desmaterializar conforme ele fez. Materializou, ele apareceu na praia, depois apareceu em outro lugar, né? E não sofria mais, enquanto ali no momento da sua morte ele sofreu, sangrou e sofreu. Já na ressurreição não tinha mais sofrimento nenhum, ele simplesmente desapareceu, né? Existem muitas críticas e implicações dentro assim da teologia, da filosofia, tem até o que o pessoal chama de docetismo, que seria uma heresia cristã afirmar que Jesus Cristo veio com um corpo físico real. E as outras religiões colocam dessa forma, isso é uma heresia, isso é chamado de docetismo. Dentro desse movimento gnóstico, ele também, se você pensar nisso, vai contrariar a noção cristã fundamental da encarnação, que afirma que Jesus se fez verdadeiramente homem para redimir a humanidade. Então uma coisa acaba contradizendo a outra. Então Kardec ele teve que rejeitar essa ideia presente em correntes gnósticas de docetismo, né, para dizer que Jesus foi uma aparição, que não teve sofrimento, que aquilo não foi real, o sofrimento dele não foi real. Mas tudo tem o seu valor, né, o seu valor expiatório, que seja para a gente. Né? E corpos materiais, eles são distintos dos corpos perispirituais. Nós estudamos isso. A ressurreição foi, na verdade, uma transmutação, não uma ilusão. E aí vem, dentro da teologia, de novo, vem outra palavra, né? Não fiquem assustados com essas palavras, né, diferentes, teodiceia. Porque eles usam isso, são argumentos de que o mal é uma consequência da livre vontade do homem. Então, se Jesus não tivesse sofrido realmente, sua missão perderia o sentido. O sacrifício exige materialidade. Senão, nós não precisaríamos encarnar e sofrer. Porque é com esse sofrimento, com a encarnação que nós temos no dia a dia, os sofrimentos que passamos por estarmos aqui encarnados, aprisionados nesse corpo, é que nos faz evoluir, nos faz crescer, nos aproximar cada vez mais de Deus, buscar a Deus, buscar nos livrar e superar todas essas situações. Quando nós já tivermos conseguido isso, nós estaremos livres e prontos para a regeneração. Então, numa conclusão, para a gente poder finalizar o nosso estudo, que já está bastante grande, tem uma conclusão aqui, que Kardec usa o critério de observação lógica para refutar a tese de Jesus agênere, que nós vimos que essa é a mais lógica para a gente dentro da lógica espírita, sem se desfazer das outras religiões.
As evidências materiais, nascimento, morte, sepultamento, confirmam que Jesus teve um corpo físico. Tem até aquele santo sudário teve uma senhora que ela enxugou o rosto de Jesus. Dizem que foi aquela mulher hemorroíça, que ele curou, né? Ela tocou na veste dele, ela ficou curada, ela sangrava muito, né? E depois ela apareceu para secar o rosto dele com um pedaço de manto, e ficou a impressão do rosto dele, que virou o santo sudário. Fenômenos pós-ressurreição mostram um corpo fluídico compatível com a lei do perispírito. E exagêneres não morrem, logo Jesus não poderia ser um, enquanto ele estava Jesus de Nazaré. Depois, na ressurreição, sim, poderia ser um agênero. Então, esse raciocínio reforça a dualidade corpo-alma no Espiritismo, destaca que a encarnação de Jesus foi real, não simulada. É um ponto crucial para a nossa doutrina, que é a moral, tá? E essa cosmologia. É o Cristo que está dentro de nós temos que pensar nisso. O Cristo cósmico que nós podemos enxergar. E aqueles que ainda sentirem dúvidas, vão pesquisar dentro dessas referências que eu dei. Busquem também as visões de Leon Denis, que ele fala no livro Cristianismo e Espiritismo. Compre esse livro, é sensacional. Vamos ler lá em Leon Denis. Então busquem lá a Gênesis, capítulo 14, item 36, capítulo 15, item 64 e 65. E as revistas espíritas, a de 1858, não coloquei aqui, mas busquem lá em janeiro de 1858 e fevereiro de 1859, que fala sobre os agêneros. Tá bom? Então ficamos por aqui. Desculpe qualquer coisa, se eu cometi algum erro, me perdoem, porque também estou aprendendo, estou estudando junto com vocês. Essa parte é muito importante nós estudarmos a mediunidade. Não para querermos ser médios, todos somos médios, mas não, esse curso não é para você ir para uma mesa mediúnica. Mas se for candidato a ir para a mesa mediúnica, seria bom você fazer todos esses estudos, essas aulas todas que nós temos postado, porque traz bastante conhecimento básico, por isso que é estudo básico da mediunidade. É importante para quem está dentro do espiritismo, até mesmo para quem só vai frequentar aos domingos, assistindo palestras, vai na casa fazer algum trabalho, né, de caridade, de amor, que é importante. E é importante estudar a doutrina, tá bom? Nosso estudo é baseado na apostila da Federação, Mediunidade, Estudo e Prática, e outras obras espíritas, como da codificação também. Jesus continue iluminando seus corações. Bons estudos, até a próxima. Descubra o mundo fascinante da mediunidade. Desvende os segredos e maravilhas que a mediunidade oferece. Explore, junto conosco, as diferentes capacidades mediúnicas que há séculos encantam e intrigam a humanidade. Entenda como a percepção espiritual pode transcender os limites físicos e como a clarividência revela aquilo que está oculto aos olhos comuns. Descubra como os médiuns podem ouvir vozes e sons do mundo espiritual e como essa habilidade é usada para transmitir mensagens do além. Entenda fenômenos como materializações, levitações e outras manifestações físicas que ocorrem através da interação entre espírito e o mundo material. Estude as comunicações inteligentes que trazem mensagens e ensinamentos profundos, proporcionando uma conexão mais direta e consciente com os espíritos. As capacidades mediúnicas dos animais, como eles podem perceber e interagir com o mundo espiritual. Amplie seu conhecimento sobre o mundo espiritual e venha desvendar os mistérios da mediunidade.